A partir do momento que a gente tem o fim do tráfico negreiro, né, e as ameaças inglesas com relação à lógica do fim da escravidão no Brasil, a gente tem a adoção de estratégias de imigrantes, de imigração. Então, essas iniciativas, elas partem do Estado brasileiro para pessoas virem trabalhar no Brasil. Primeiro, nós temos essas iniciativas acontecendo desde o período joanino, mas vai tomar força a partir de 1847, que é aí bem próximo do fim do tráfico negreiro, com o sistema de parceria. Só que o sistema de parceria, para quem não sabe, são os imigrantes fazendo parceria com os fazendeiros aqui e vindo para cá. Só que o que acontece? Vira também um regime de semi-escravidão, porque as pessoas vêm para cá, os fazendeiros acabam custeando muitas coisas, e aí fala, não, então começa a trabalhar aqui na minha fazenda. Só que eles começam a trabalhar, e ao invés de receber o salário, não, mas você tá me devendo tal coisa, você tá me devendo tal coisa, tem a parcela da sua passagem. Enfim, começa um abuso muito forte e dá muito problema. Tanto que lá fora, né, o Brasil começa a ser visto com maus olhos, de diversas formas, também imigração. E a galera começa a falar, ó, não vai pro Brasil não, que dá ruim. E aí o Estado percebe isso e com essa percepção tem a imigração subvencionada, que é o Estado pagando a passagem, que aí eles começam a vir com o Estado pagando essa passagem e não esses fazendeiros, né? Claro, os abusos acabam de vez? Claro que não, né, gente? Mas você tem uma questão de amenizar aí. Os principais países, né, que vieram pessoas para cá eram Itália e Alemanha. Só Itália e Alemanha? Não. Você tem aí Espanha, Portugal, diversos outros países. No século XIX, no início do XX, você tem o Japão também, enfim, tem vários países. Só que eu preciso que vocês entendam por que Itália e Alemanha têm esse destaque. Não sei se vocês sabem ou se estão lembrados e lembradas, Itália e Alemanha tiveram unificações tardias. E isso significa o quê? Significa que eles tiveram guerras territoriais, guerras e problemas por esse processo de unificação, tanto na Itália quanto na Alemanha. Então, é só no final do século XIX que a Itália e a Alemanha conseguem consolidar o Estado nacional deles, né? Tanto a Itália quanto a Alemanha. Então, a gente só pode falar em Itália e em Alemanha no final do século XIX. E é por isso que muitas das vezes a gente recebe muitos imigrantes italianos e alemães nessas condições de crise que esses dois lugares estavam vivendo. E aí vem outras discussões que também são comuns do século XIX. E aí, de novo, essa lógica dessa questão da estrutura do racismo, né? Por quê? Nesse momento de imperialismo, nesse momento de questão de racismo, a gente tem as discussões de branqueamento da população brasileira. E aí, fiquem até o final que a gente vai fazer uma questão do Enem sobre isso, tá? Nesse branqueamento da população brasileira, a discussão, né, de muitos intelectuais é justamente isso. Olha, a gente precisa melhorar a genética do país. As pessoas acham que isso é só um discurso nazista do Hitler, mas esse discurso vem antes, tá? Né, da questão da eugenia, do imperialismo, das justificativas, dos selvagens. Então, infelizmente, tiveram vários grupos e vários, enfim, que se diziam intelectuais que defendiam essa imigração por isso também, porque ia branquear a população. E, por último, mas não menos importante, a lei de terras, que eu já comentei aqui com vocês, que vai tanto... A lei de terras é muito importante para a gente entender até mesmo a concentração de terra no Brasil, tá? Porque muita gente coloca nas costas das capitanias hereditárias, que não são das capitanias, tá, gente? É da questão das sesmarias. Existe uma diferença de capitania e sesmaria. Então, na verdade... Começa com as sesmarias, essa concentração de terra, e a lei de terras ela vai fortalecer essa concentração. Porque tanto os imigrantes quanto as pessoas negras, né, que estavam começando a serem libertas, elas não conseguem adquirir terras. Então, essas terras, elas permanecem nas mãos de grandes latifundiários. Porque se você coloca como uma condição a compra dessa terra, essas pessoas que não têm condições, tanto negras que
negras e negros que foram libertos, não tinha condição nenhuma de comprar nada, né? Mas não só isso, mas imigrantes que também vieram com condições precárias para cá, você tem essa prevalência, você tem aí essa manutenção da concentração de terras no Brasil. Isso é muito importante também para vocês colocarem numa redação, por exemplo, né? Eu vejo muita gente colocando esses argumentos em redação. Bom, ainda sobre essa questão da lei de terras, tem um contraste que muita gente faz essa comparação com o Homestead Act. Homestead Act é a lei de terras dos Estados Unidos, do século XIX também, e eles colocam como condição não a compra, mas a ocupação daquele território durante cerca de 7 anos. É claro que também... Peraí, gente. Foi mal, essa luz tá me dando um negócio aqui. É claro que tem também uma questão racista, tá? Porque não é qualquer pessoa que ocupasse a terra, não. Tinha que ser branco, tinha que ser anglo-saxão, que é a sigla WASP, né? White, Anglo-Saxon e Protestant. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa não tivesse grana, ela conseguiria ocupar aquela região, tá bom?